E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal. Então, sejam muito bem-vindos. Caso você não seja um inscrito ainda, eu peço a gentileza para que se inscreva. No decorrer do vídeo, no canto inferior do lado direito, vai ter o logo da Investimento for You. É só você clicar em cima que você consegue se inscrever, tá? Caso não esteja com esse logo, vá até o início da página, que por ali você também consegue se inscrever. Deixa o sininho acionado para que todas as vezes que eu subir uma atualização, algum vídeo, alguma análise, qualquer coisa que seja, você será notificado, tá bom? Na descrição do vídeo tem endereço do Telegram e também do Instagram. O Telegram tem muito conteúdo legal, tá? Muita análise técnica, muita análise de ativos, muita análise de mercado, mercado nacional, mercado global, externo, tá? Então, entra lá e entende o conteúdo que está super bacana, tá? Então, na descrição do vídeo já tem o link. Inclusive, aqui nós vamos falar sobre o mercado interno e externo, é uma análise setorial, uma análise semanal, que no final eu verifico, analiso alguns ativos que podem ser, que tem uma boa rentabilidade durante a semana, né? Que esteja mais perto, tem um gatilho mais iniciado, ou seja, algum ativo que esteja dentro de um retângulo, algum ativo que esteja dentro de um triângulo, ou seja, uma formação gráfica prestes a romper, né? Então eu faço essa análise e compartilho com o pessoal lá do Telegram, tá? Então vai lá, se inscreve lá no canal que tem muito conteúdo. Então aqui a gente vai falar sobre os índices setoriais, vamos passar pelo Ibovespa, vamos passar pelo mercado lá de fora, vamos dar uma olhada no dólar e as ações eu compartilho depois lá no Telegram. Beleza? Bom, começando pelo índice financeiro IFNC no semanal, né? Se a gente pegar basicamente todos os índices aqui, vamos falar que são, acho que sim, entre 5 e 6 índices que eu analiso aqui, a grande maioria está fazendo um teste na média de 21 períodos, tá? Inclusive, o financeiro, ele deu uma boa arrancada na semana retrasada, né? Fechou aqui a mais de 3,85% de alta, porém na semana passada não conseguiu dar continuidade nesse movimento e fechou a 2,15% no negativo. E observe a média de 21 períodos que ela vem conduzindo o preço de cima para baixo, né? Ou seja, é mais um índice que vem testar a média de 21 períodos. Então, o banco está completamente difícil dentro da nossa bolsa de valores, né? Eu venho compartilhando isso com o pessoal no Telegram. Eu tive uma expectativa muito grande, eu criei uma expectativa muito grande essa semana para os bancos, baseado nesse fechamento aqui, só que não conseguiu dar continuidade, né? Então a gente observou que os bancos na semana passada performaram, tiveram uma semana boa depois de muitas semanas performando muito mal, só que não conseguiram a semana dar continuidade, né? Então o que eu vejo para essa semana que vai entrar? Talvez o mesmo movimento que aconteceu aqui, até mesmo dentro de uma certa lateralização, né? Então, vindo fazer o quê? Vindo testar a média de 21 períodos, né? Então, a gente pode fazer uma análise aqui, ó, de Keno. Então, pega aqui, ó, perna 1, perna 2 corrigiu, testou, né? Agora, pode fazer este movimento de lateralização, vindo testar aqui esta região da média de 21 períodos, né? E até mesmo vindo testar esse suporte aqui na região do 9.233, ou seja, uma certa lateralização dentro desta região, tá? Então, ações de bancos baseado no índice, né? Não vejo assim como algo positivo, algo que possa rentabilizar de uma maneira positiva, tá? Assim, pode ter algumas operações, obviamente, na ponta compradora, ponta vendedora, mas não é algo que possa bater o mercado, né? Basicamente é isso que eu vejo aqui pro índice financeiro. Acredito, assim, a gente consegue ver que existem índices muito melhores do que financeiro nesse momento. Exemplo, o de materiais básicos, né? O de materiais básicos, o índice ele veio numa perna de alta extremamente forte. A gente consegue notar aqui, ó.
ele fez uma consolidação. Essa consolidação, o que foi essa consolidação? Essa consolidação foi uma correção da perna de alta, só que uma correção no tempo, né? Ao invés de ser no preço. Então, não fez uma perna de alta, um zigue-zague descendente, para depois fazer uma perna de alta novamente. Ou seja, isso daqui seria uma correção no preço. Não, ele não fez. Ele fez uma correção no tempo, que seria uma consolidação. Isso é bom. Então, ele fez uma correção dessa perna. Pelo menos não fica muito esticado, né? A gente consegue ver a média de 21 se aproximando. Então, tendo isso como base, este rompimento da resistência do 4.302 para o índice foi realizado na semana agora que fechou, né? Fechou com 4,48% de alta, e o alvo fica aqui na região do 4.655, ou seja, tem tudo para ter uma semana boa, né? Ou seja, as ações que estão dentro do índice de materiais básicos, assim como performaram a semana passada bem e já vem performando bem, semana agora que vai entrar pode ter uma continuidade nesse movimento. O que precisa reparar, se essas ações elas estão muito esticadas ou não, tá? Então aqui dentro desse índice a gente vai ter de materiais, a gente vai ter CSNA3, a gente vai ter USE 5, a gente vai ter BRAP4, a gente vai ter a Vale. Então, são várias ações boas, muito bem estruturadas, né? Empresas muito boas também, e dentro de um ramo que está progredindo. Né? Então, é importante reparar também esta semana as ações que estão dentro deste índice, tá? Que agora, ainda mais que conseguiu romper esta consolidação, este retângulo, pode ter uma continuidade no movimento, né? Então, precisa reparar as ações. Obviamente, se subiu aqui bem, é porque algumas ações se destacaram, né? E foram 3 ações que se destacaram para que esse índice fosse bem. E essas 3 ações que se destacaram, eu vou compartilhar com o pessoal lá no Telegram. A parte de consumo continua dentro de uma lateralidade, né? A gente consegue ver aqui um retângulo ainda. Teve uma boa performance na semana que fechou? Teve uma boa performance, 2,68%, e na semana retrasada também performou bem, 3,03%, mas ainda assim está dentro de um retângulo. Ou seja, o que pode acontecer? Depois dessas 2 semanas que performou bem, pode vir aqui na região da resistência, bater e voltar, e ficar ainda dentro de uma lateralização. Isso não é bom. Consumo também, assim como no de materiais, 3 ações se destacaram para que o índice conseguisse ter uma puxada para 2,68% de alta. Média de 21 vem conduzindo de baixo para cima, isso é bom, mas o que a gente precisa ver aqui? O rompimento desta resistência, deste retângulo, para ter um movimento parecido com o que teve aqui de materiais, ok? E aqui também a gente tem Magazine Luiza, a gente tem Via Varejo, JBSS3, a gente tem Rent3. Então, tem várias ações aqui que podem contribuir para esse índice continuar essa tendência aqui. Tudo bem? Então, ainda assim, vale olhar para as ações que estão dentro desse índice, por mais que esteja vindo testar essa resistência, né? Mas pode ser que algumas ainda estejam no momento favorável de compra, tá bom? Assim como eu falei de materiais básicos, eu também vou soltar as ações de consumo lá no Telegram, mostrando quais foram as que conseguiram performar bem para que o índice subisse. A parte de imobiliário, né? A parte de imobiliário, assim como a parte de finanças, conseguiu fazer um fundo aqui, né? Conseguiu fazer um fundo aqui com o Doji. Eu até comentei sobre esse fundo, acho que no domingo passado. Performou na semana retrasada bem, 6,40%, só que não conseguiu na semana agora que fechou dar continuidade no movimento e fechou 1,41% negativo. Mesma coisa, veio testar a média de 21 períodos, não conseguiu dar continuidade no movimento e ficou dentro desta lateralidade aqui, né? Então pode ser que também tenhamos uma lateralização
para o índice imobiliário, assim como a gente pode ter também para o financeiro, né? Um pouquinho diferente da configuração da análise técnica entre esses dois é que aqui para o imobiliário a gente tem uma média de 21 períodos servindo como resistência e a de 72 também já se aproximando servindo como resistência, né? Ou seja, isso é bom ter as duas bem próximas, porque uma vez que você rompe uma, a probabilidade de você logo em seguida já romper a outra é grande, ou seja, você já deixa duas médias para trás, né? Daí você consegue dar continuidade nesse movimento, não tendo mais essas duas resistências móveis, né? Diferentemente do financeiro, que a gente já tem uma média de 72 períodos um pouco mais, bem mais acima do que na média de 21, ou seja, aqui primeiro vai romper ali 21 para depois trabalhar no rompimento de 72. Então tem mais uma barreira aqui. Ok? Então, falamos de financeiro, falamos de consumo, falamos de materiais básicos, imobiliário. Vamos dar uma passada no utility. Utility também mesma coisa, né? Está muito parecido com financeiro, está muito parecido com imobiliário, veio numa tendência, uma perna de alta, está fazendo uma correção, né? Corrigiu ali na média de 72 períodos, fechou a semana retrasada com 1,61% de alta, semana passada fechou com 1,69%, basicamente entre uma semana e a outra se manteve bem estável, né? E agora vem testar a média de 21 períodos. Assim como os demais índices, o que precisa aqui? Fazer a superação da média de 21 períodos. Essa daqui, ela faz uma correção na média de 72, agora ela vai trabalhar no rompimento de 21 períodos. O financeiro fez uma correção na média de 200, né? Se a gente reparar aqui, ó. E aqui fez uma correção na média de 72 períodos. Ok? Então, também é necessário fazer o rompimento da média de 21. É como eu disse no começo do vídeo, né? Muitos índices estão ainda testando a média de 21 períodos. A partir do momento que conseguir fazer esse rompimento dessa média, aí abre-se espaço para a gente ter muito mais oportunidades de compra, né? Para as ações. Aqui a parte do índice de elétrica está dentro de um triângulo, né? Um triângulo ascendente, precisa fazer o rompimento desta resistência do triângulo para continuar o movimento prévio de alta, né? Ou seja, continuar este movimento, né, de alta para cá. Mas ainda assim não conseguiu, não ter força suficiente. Aqui veio, testou o suporte, até perdeu o suporte de triângulo, agora está retomando para dentro, né? Na semana que fechou com 1,86% de alta, né? Fechou bem, né? E na semana retrasada 2,03, ou seja, tá fechando no positivo pelo menos, né? Diferentemente de muitos outros índices. Então, aqui também a parte do índice de elétrica, né? Também a gente pode ter boas ações ao longo desta semana para continuar este movimento. E, obviamente, né? Para ter fechado com 0,86%, nós tivemos algumas ações aí que se destacaram. Inclusive, uma fechou a mais de 10% de alta ao longo da semana passada. Então, também vou colocar essas ações da parte do índice de elétrica lá no Telegram, tá bom? Então, assim, em resumo, o que eu vejo para essa semana ainda? Índice de materiais básicos, ou seja, dá uma olhada nas ações que estão dentro desse índice. Índice da parte das empresas de elétrica também pode ser ações favorecidas ao longo dessa semana. E a parte de consumo também, né? Eu acho que esses três índices eles podem se destacar ao longo da semana que nós vamos entrar. Bom, dito isso, vamos dar uma passada pelo nosso Ibovespa, né? Então, no semanal do nosso Ibovespa, nós temos uma média de 21 períodos, ou seja, a curto período, conduzindo de baixo para cima, né? Veio fazer um teste aqui na média de 21 períodos, e nós temos também uma média de 72 períodos, ou seja, médio período, também conduzindo para cima, né? No semanal, a gente tem esta linha de tendência de baixa, esta LTB,
que é o próximo desafio, tá? Fazer a superação desta região. No diário, o que a gente tem no diário, né? Então, o diário, a explicação é a seguinte: na semana passada eu até comentei sobre esta linha aqui de 93 mil pontos, que é uma região extremamente importante para o índice. Inclusive, houveram alguns testes e não teve força suficiente para romper, né? Esta região daqui não teve força suficiente para romper, aí deu uma paulada para cima, né? Ou seja, a gente já está nesta perna de alta, mais ou menos há 10 dias, tá? 5,67% de alta. Bom, o que eu vejo, até comentei com o pessoal no Telegram, o que sugere aqui, né? Sugere uma certa lateralização, a princípio. O que anularia esta consolidação, esta lateralização? Anularia se perdesse o 93 mil, tá? Então, esta região daqui, ó. Deixa eu tirar esse triângulo aqui. Então, anularia se perder a região 97.753, tá? Este retângulo pode ser anulado se perder esta região. Perdeu esta região, aí o que acontece? Abre-se espaço para vir trabalhar na região do 93 mil novamente, né? Porque aqui, basicamente, foi uma única pernada de alta. Tivemos um fundo, um topo, corrigiu. Aí deu continuidade no movimento. Mas aqui, se a gente considerar, é o nível de 94.829 não é uma região muito segura. Ou seja, não teve muitos testes. Não é uma linha forte que vai bater aqui e pode segurar, né? Teve apenas um teste nessa região, tá? Então, a probabilidade de conseguir romper esta região é grande, diferentemente desta de 93 mil, né? Então, se perder esta linha amarela, que é 97.914, aí anula esta consolidação e volta para quê? Esta perna de baixa. Ou seja, perna 1, perna 2, perna 3. Aí o que classifica? Classifica que esta perna ela é uma correção desta perna. Daí pode fazer esse movimento, tá? Então, para que a gente tenha esse movimento, tem que perder esta linha amarela 97.753. Esta região é o trigger para a gente ter essa percepção de anulação desta consolidação, ok? Porém, se não perder esta região, aí foi o que eu comentei com o pessoal, tem um estudo lá no Telegram já, pode ter esta consolidação desta perna. É uma correção no tempo. Para quê? Para depois voltar, subir e testar a região dos 100 mil. Obviamente que a região de 100 mil não vai ser só teste, um teste e já rompe. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que a região dos 100 mil vai ser uma região completamente difícil de fazer o rompimento, né? Porque esta região ela já serviu tanto como suporte quanto resistência. Quando ela era um suporte, a gente consegue ver que houveram bastante testes, né? Bastante testes. Ó, testou aqui, testou aqui, testou aqui, testou aqui, testou aqui, violou, né? Teve muitas violações, houveram muitas violações, né? E todas as vezes que testava, violava, voltava para cima, voltava para cima, voltava para cima. Ou seja, ela como suporte, ela já era forte, mas como resistência, a gente também já teve teste, né? A gente já teve teste aqui, a gente já teve teste aqui. Então, é uma região complexa, né? Não vai ser fácil realizar esse movimento de rompimento, mas pelo menos assim a gente já retoma o patamar dos 100 mil, né? Ficar trabalhando mais aqui nesta região de cima, ao invés de ficar neste retângulo 99, entre 99 e 97 mil, tá? Então, seria isso para o Ibov, né? Então, é importante observar esses triggers aqui
E essa região aqui, 94 mil, ó, se chegar, perde-se com mais facilidade, tá? Porque não é uma região forte. Bom, dito isso, nós vamos agora para o dólar. O dólar, né? O que a gente tem no dólar? A gente consegue ver um canal de alta entre topos e fundos. Então, fundo, topo, corrige, fundo. Agora ele veio testar o 5,68. Esta região, até marquei ela com uma linha vermelha, porque teve um teste aqui, teve um teste aqui, teve um teste aqui, teve teste aqui, teve teste aqui, e vem desde lá de trás sendo testada. Ou seja, não é uma região fácil para realizar o rompimento, é uma região de muita briga, tem muitas pessoas, existem muitas pessoas interessadas nessa região. Ou seja, bate aqui, bate, abre venda, bate, abre venda, bate, abre venda, bate, vende. Aqui até conseguiu romper, só que não teve força suficiente e volta para baixo da região dos 5,68. Né? Então, esta região é uma região extremamente brigada, certamente pelos grandes players. Tá? Porém, se romper, próximo alvo fica na região dos 5,89, 5,98, tudo bem? E o nosso suporte aqui para essa região fica no 5,48. Perdeu esta região? Aí vem trabalhar aqui no suporte do canal, tudo bem? Perdeu o canal? Próximo suporte 5,21. Beleza? Mas ainda assim a média 21 ela vem conduzindo para cima. A gente pode até ter uma certa alguns testes aqui, ó, uma certa consolidação. Importante dizer que a gente tem o Fed na segunda-feira, hoje é dia 18, então amanhã, hoje é dia 18 domingo, então amanhã, 9 horas da manhã, a gente vai ter o Fed, né? Pronunciamento aí do Powell. Então é importante entender, né, como que o mercado vai reagir à fala dele no dia de amanhã, né? E ele tem uma grande influência no trade quando a gente diz com relação a dólar, né? Então tem que ficar esperto e vamos ver como que o mercado vai reagir, vai absorver a informação dada por ele amanhã. Tudo bem? Vamos ver se vão permanecer ainda dentro desta lateralização após a fala. Bom, é isso aí. Agora a gente muda de plataforma. Vamos falar rapidamente sobre os futuros, começando pelo S&P 500 lá dos Estados Unidos. Então, o nosso alvo ainda está na região do 3.588, tá? Tem uma resistência aqui na região dos 3.585. Fez uma perna de alta, né? Fundo, topo, está fazendo uma correção. Pode ser que nós tenhamos este movimento. Porém, o que a gente consegue observar aqui pelos candles. E esse candle aqui basicamente foi um martelinho, né? Teve uma ponta vendedora que empurrou para baixo, uma ponta compradora empurrou para cima, só que daí já teve uma rejeição, né, no candle posterior, ou seja, empurrou para cima, os vendedores empurraram para baixo. Então, aqui teve uma rejeição deste movimento de alta, tá? Então, isso daqui é um ponto de observação. Se perder a mínima aqui do martelo, que está na região do 3.431, aí abre oportunidade para vir fazer um teste na média de 21. Mas ainda assim, né, é importante a gente fazer uma retração. A gente pega do fundo até o topo, quanto que já retraiu ou quanto tem de oportunidade para retrair. Né? Então, observe que existe oportunidade ainda para fazer uma retração. Aqui o 38%, ou seja, é o primeiro alvo da retração, ele está no 3.405. Então ainda tem espaço para fazer uma retração no futuro do S&P 500. Beleza? Então, movimento saudável, movimento natural, zigue-zagues ascendentes. Não tem nada de anormal para S&P 500 por enquanto. Tá? Se perdeu 61,8% do 33.325, aí já abre um alerta
para esse movimento daqui, tá? Mas isso só se perder o 61,8%. Nasdaq. Nasdaq está muito parecido, né, com o S&P 500. Então, temos aqui nosso alvo de resistência, 12.457, e o nosso alvo da projeção do FIBO na região do 12.508, ou seja, muito próximo à resistência. Mesma coisa, fez um movimento muito parecido, né, um movimento de alta para criar um fundo, não reagiu muito bem a este movimento, rejeitou, agora pode estar vindo fazer uma correção, né, mesma coisa, tem perna ainda para corrigir, né, tem perna ainda para corrigir, e o 38 é o primeiro alvo, 38,2 sendo o primeiro alvo ainda da retração, na região do 11.548. Então, S&P e Nasdaq estão indo muito bem, obrigado, nada de anormalidade. Pouquinho diferente do que a gente está vivendo no nosso Ibov, teve um deslocamento entre os índices, né? Mas é que o dólar também, ele ficou muito forte, né? Ficou muito forte e isso teve essa desconexão. O petróleo, né? O petróleo, o Brent, a gente consegue ver dentro de uma lateralização ainda, né? Dentro de uma lateralização há algum tempo já, né? E vamos ver como que vai reagir ao longo da semana, né? Ou seja, 38 dias dentro de uma lateralidade. Isso tem uma grande influência, como eu digo, né? Para as ações da Petrobras. Então, aqui nós temos uma região de suporte e resistência, sendo resistência na casa do 43,51 e o suporte sendo no 39,31. Então, o Brent ele fica vindo testar suporte e resistência e não faz um rompimento, seja para alta ou seja para o fundo, né? Ou seja, está bem na lateral, bem lateral. Se romper a região do 43,51, alvo fica entre 45,55 e 46,10, tá? E se perder o suporte do 39,31, abre esse espaço para vir trabalhar no 37,80. Aí é petróleo em baixa. Beleza? Então, para finalizar, vamos falar do nosso índice do dólar, ou seja, é o índice que mede a força do nosso dólar, do nosso não, né? Dos americanos. Então, veio numa tendência de baixa aqui, fez um fundo, fez um pivôzinho de alta e foi testar a região do 94 mil pontos, ou seja, 94.749. E aqui criou-se uma resistência, não teve força suficiente para se manter. Agora, ele fez um topo, fez um fundo, retraiu mais do que o 61,8%, só que conseguiu voltar. Agora está vindo testar a região do 38,2%. Pode ser que faça este movimento. Se fizer esse movimento, vem buscar a região do 92.800. Seria muito bom se fizesse esse movimento, porque dólar perdendo força é bom para os países emergentes, tá? Então, se fizer esse movimento é muito bom. Problema, preocupação é se continuar um movimento de alta, ou seja, fazer este movimento, né? Fazer este movimento e fazer o rompimento no 94.749, isso não é bom. Isso pode ter uma interferência negativa até no nosso Ibovespa. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar de olho nesses índices, que é extremamente importante. Eles conduzem, né, muitas das vezes, economia, conduzem muitas das vezes as nossas bolsas, né, de valores, e a gente consegue ir tomando algumas decisões. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Deixe seu joinha, deixe seu comentário. E continuidade disso daqui eu compartilho lá no Telegram. Beleza? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. E tenha uma ótima semana. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.